Ciao ragazzi, bentornati ao Finestra Bianconera, aqui nesse dia de coletiva de Andrea Pirlo. Antes de iniciar, recomendo, já sabem, inscrevam-se no Finestra, porque quando tem as notícias de mercado existirem, a gente fala com vocês com veracidade dos fatos, sem cair nas notícias falsas que tem aos montes por aí. Dividi o vídeo em duas partes. Primeiro, dizer muito obrigado a Gonzalo Higuaín, o Gonzalone, o nosso Pipita argentino Higuaín, que cumpriu bem o seu papel nesse seu ciclo, como disse Andrea Pirlo, né? Os ciclos terminam e agora é hora de dividir os caminhos e as estradas. Higuaín foi um jogador importante em sua permanência na Juve. Alguns jogos que eu posso apontar históricos assim que me marcaram muito foi quando vencemos a equipe do Tottenham em Londres, num ano em que nem o Real Madrid, do Ronaldo inclusive, que acabou vencendo aquela Champions, conseguiu esse feito. E Higuaín foi importante naquele jogo, demais, fez um gol, deu uma assistência espetacular para o Dybala, a gente virou uma partida que perdimos por 1-0. E Higuaín também marcou num jogo contra a Internazionale, quando em 5 minutos fizemos 2 gols e vencemos um jogo por 3-2. Grazie mille, Higuaín, obrigado, Pepita, e seja feliz. Você estará sempre no coração do verdadeiro torcedor juventino. A Itália bianconera abraçou você na sua ida e abraça você na sua saída, ok? Ragazzi, estou aqui para falar de duas coisas. Primeiro, da coletiva da conferência estampa de Andrea Pirlo e, claro, de mercado. Tem notícia de mercado? Sim, tem. Primeiro, alguns pontos, algumas análises que eu queria fazer sobre essa estampa do Pirlo. Quem não viu, procure, tem no YouTube 18 minutos de entrevista, onde o Pirlo falou de entusiasmo, né, de recuperar o entusiasmo da esquadra, né, de reativar a vontade de vencer e principalmente de fazer sacrifício dia após dia, jogo após jogo. Então, recuperar o entusiasmo, essa palavra ele usou muito e isso me agradou muito, porque um time que vem aí de 9 títulos consecutivos precisa do entusiasmo, e uma equipe que quer pensar um pouco em mentalidade europeia precisa de entusiasmo. Por falar em mentalidade europeia, ele afirmou hoje, ele confirmou aquilo que eu vinha dizendo nos vídeos precedentes. Quem assiste os vídeos no canal vai lembrar que ele e sociedade estão trabalhando juntos na questão do mercado. Eu falei isso uns vídeos atrás, ele confirmou isso hoje, como confirmou também que o Dybala não se toca, que o Dybala nunca esteve no mercado. Também falei isso no penúltimo vídeo, não no vídeo que eu brinquei lá do Benzema e da dança flamenca, não. No penúltimo vídeo eu falei que até onde eu sabia o Dybala deveria ficar, que ele confirmou hoje que o Dybala nunca esteve no mercado. Aquela velha história, né? Quando a imprensa gosta de falar e precisa falar para vender, né? Principalmente nessa época de transição de um campeonato, término de um campeonato, início de outro campeonato, é preciso vender notícias. E o Dybala todo dia estava sendo negociado. Ele acabou com essa palhaçada. E ele falou sobre o esquema de jogo, que não é uma regra, apesar dele ter dito aí, nesse período de isolamento, em algumas lives que ele fez, que uma defesa com 3, que seria o jogo preferido dele, mas que isso não é uma regra, que a defesa pode jogar com 4, vai depender muito do adversário. Também gostei disso, ele vai mudar o jeito de jogar de acordo com o adversário que tiver pela frente, então vai variar. Ainda sobre o mercado, quando ele disse que está ali em conexão com o Agnelli e com a diretoria bianconera, ele falou, eu gostei quando ele falou assim, a gente tem os nomes, a gente tem alguns jogadores, mas não é que a gente vai abrir para vocês se o jogador que eu peço ou não. O fato é que ele confirmou que ali está trabalhando junto com a diretoria, que é óbvio que ele precisa de um jogador ou outro, e com características, ou até com alguns nomes que interessam, se for possível, a contratação. Aquilo que eu falei, ele busca sim um entendimento com a diretoria para fazer o mercado. Não é aquela velha história, o Agnelli dá os jogadores e se vira. Não, falei isso e ele confirmou isso hoje, que vai junto, não me recordo qual jornalista que fez essa pergunta, ele falou, não, a gente trabalha junto, estamos vendo os nomes e as possibilidades de mercado, porque é óbvio que eu tenho um projeto em mente e preciso de jogadores talhados
para determinados jogos e determinadas posições. Muito bem. Dito isso, meus amigos, ainda sobre o Pirlo, aquela vontade de vencer que ele já tinha dito quando foi apresentado para o Sub-23, hoje se fez mais presente ainda. Disse que conversou um pouco com os jogadores ontem, tudo, e que não tem esse negócio de ex-companheiro, de ele ficar intimidado, vamos dizer assim, com ex-companheiros. Ele disse que mais os jogadores jovens que estranharam ver ele como treinador do que ele. Ou seja, ele está mais do que preparado. Gostei do staff dele, o Tudor, né? Tem até membros da família Chireia no staff dele. Muito bem escolhido a dedo esse staff para esse recomeço da Juventus com o Andrea Pirlo. O Andrea Pirlo é um grande conhecedor e eu ouso dizer o seguinte, me lembra muito quando o Zidane assumiu o Real Madrid meio que na fogueira. Tinha lá um ano de experiência como segundo treinador do Ancelotti, mas cá para nós não é muita coisa, um ano de experiência como segundo treinador. O Pirlo foi muito corajoso em assumir essa responsabilidade e estou gostando da postura dele nesse início de trabalho. Ontem foi o primeiro dia de treino, hoje ele já deu a primeira coletiva. E, como eu disse, falou sobre a saída do Higuaín. Khedira, ele vai querer analisar a situação física dele, mas já vou antecipar para vocês que Khedira deve sair, assim como o Higuaín. Até falei no último vídeo que se o Higuaín calhasse e ficasse mais um ano, ia atrapalhar um pouco o mercado, que era dois problemas para a Juventus resolver. Khedira e Higuaín. Um já foi, o Higuaín, não que ele seja um problema, pelo amor de Deus, acabamos de agradecer, mas acabou a história do Pipita na Juve, e eu sou realmente grato ao Pipita, sem ironia nenhuma. Então, dito isso, gostaria de falar também o seguinte para vocês. Quais são as notícias de mercado que Benzema, Messi... Do Benzema não vou mais falar, falei no último vídeo. Lionel Messi pode jogar na Juventus? Eu não acredito. Eu não acredito. Não duvidaria se aparecesse o Messi na Juve, não duvidaria. Mas, atenção, atenção, eu não acredito nem um pouco nisso daí. Eu acho que onde tem Messi não tem Dybala e vice-versa. Não é nem por questão financeira, é mais por causa disso. Então eu acho isso muito difícil. Já temos o Ronaldo, né? Isso que é importante, que Ronaldo esse, onde o Pirlo deixou claro que vai ser a partir do nosso bacalhau que vai começar a reestruturar o time com peças mais jovens, e essa mescla deixou claro que a espinha dorsal é na defesa com o Bonucci, que é um cara mais velho, e um Ronaldo lá na frente, que também é um cara mais velho, e deveremos ter aí um jogador de meio campo também com uma certa experiência. Pogba? Não acredito. Quem seriam então os nomes de mercado? Atenção, eu vou citar aqui 3 jogadores que a Juventus vai trabalhar em cima deles. E um deles deve fechar com a Juventus, ou até 2. Aouar, Locatelli e Depou. Digamos que o Depou seria um plano secundário, seria uma outra opção na falha dos 2 primeiros. Depou é um que corre por fora. Quem a Juventus pode de fato trazer logo de cara? Quem deve chegar com a Juventus? E há quem diga que até salário já foi acertado e que está muito próximo de ser uno de noi, é o jogador do Lyon, Aouar. Aouar é um jogador que vai ser feita uma negociação com ele. Vai dar certo? Vai virar? Vai vir? Não sabemos. Mas, atenção, mas que Aouar é um jogador que a Juventus está mirando, está iniciando uma tratativa, que já está com uma conversa em andamento, é fato. Então eu colocaria o Aouar como um suposto primeiro nome, primeiro reforço da temporada na Juventus. Aouar do Lyon agrada muito o Pirlo, agrada muito a diretoria, e é o único nome que a gente conseguiu. Quando eu falo a gente, é que eu tenho 4 informantes, não vou citar quem são, de muita confiança, um deles que vive o dia a dia da Juventus. O único nome de fato, que entre aspas vazou, porque não dá para se falar, por isso que eu falo, não acreditem em tudo que está saindo por aí. O Depou
e o Lucatelli, eu conversando com esses meus informantes, chegamos a esse raciocínio. Não é uma informação também de Depou e Locatelli. Chegamos nesse raciocínio que no caso do Locatelli é um jogador que se encaixa nas características que o Pirlo quer. Então provavelmente é um jogador que possa pintar na Juventus. Quem deve ter espaço na Juventus, muito provavelmente, é o Caviglia, Nicolusio Caviglia, que jogou algumas partidas com o Massimiliano Allegri no último ano do Max. Agora, o Aouar é o jogador que a Juventus está ali, ó, mirando a sua contratação e já iniciando não, há quem diga que finalizando essa contratação. Deve ser um reforço da Juventus. Bom jogador se vir o Aouar. Atenção, quanto ao Tercino, provavelmente dia 2, dia 3 de setembro teremos um nome não contratado, mas um nome ali de negociação com o Tercino. Então, antes do dia 2 de setembro, não sei dizer para vocês quem seria, mas lá para o dia 2 de setembro, sim. Estou até dando a data. Deveremos ter um nome já na posição do Tercino ou supostos jogadores que devam chegar na Juventus para essa posição. Quando eu falo supostos, é porque sempre tem 2 ou 3, onde um acaba sendo de fato o jogador que acaba vindo, né? A informação então é que Aouar é um jogador que a Juventus está trabalhando sim nos bastidores, já em andamento essa tratativa, vamos dizer assim, que é um jogador sim que o Pirlo tem muito interesse. Eu gosto do Aouar, tomara que dê certo, tomara que ele venha para a Juventus. Não estou cravando ele na Juventus, mas estou dando a informação que existe sim mais do que o interesse, existe já uma negociação pelo Aouar. Tomara que tenha final feliz essa negociação, assim como teve final feliz a negociação da saída do Higuaín, e hoje o Pirlo deixou claro. É isso, ragazzi. Falamos aqui do mercado, falamos aqui do Aouar, provável jogador, falamos que vai variar o esquema de jogo do Pirlo de acordo com o adversário, e também que o Pirlo conversa muito com a diretoria sobre essa situação de mercado. Isso me agrada muito, isso me lembra muito, como eu disse num dos vídeos, aquele início do Antônio Conte, quando muitos não acreditavam e o Conte foi muito feliz, né? Aliás, o Pirlo, ele citou o Antônio Conte dizendo, quem sabe, né, no meu primeiro ano ganhar um título. Muito legal isso, existe uma confiança, mas atenção, apesar da empolgação pela confiança de ver o Andrea Pirlo de volta ali, isso é a teoria, e óbvio que temos que ver como que vai ser na prática. Na prática a conversa é um pouco diferente. Então eu acredito que muita calma, muita paciência, que vamos ver um bom trabalho do Andrea Pirlo. Ele tem uma pequena vantagem em relação ao Zidane. Os dois têm em comum a gestão de vestiário, primeiro ponto. Mas ele tem uma pequena vantagem em relação ao Zidane. Ele, quando jogava bola, já era ali, principalmente depois da conquista do Mundial pela Itália, ele já era um técnico em campo, ele já orientava o time em campo, entendeu? E o Zidane não. O Zidane era até meio desequilibrado. O Pirlo não. Ele já era um orientador dentro de campo, dentro das 4 linhas, ele já exercia uma função de treinador. Essa é uma ligeira vantagem que ele tem em relação ao Zidane. E eles se completam na questão de gestão de vestiário. Eu vi uma cena ontem que me chamou muita atenção. Enquanto o Andrea Pirlo reunia os jogadores, o grupo de jogadores, o elenco, ele, o Tudor, né, os jogadores ouviam ele falar. O Giorgio Chiellini, que é um dos senadores, né, da Juventus, senador, para quem não sabe, é um cara ali, quando falam no vestiário, é um que tem um poder muito grande entre o grupo e até mais que isso. O Chiellini é praticamente já um dirigente da Juventus. Então imagina só, e o Pirlo falando e o Chiellini assim, ó, escutando de cabeça baixa. Ou seja, o comandante fala e o subordinado ouve. Muito bom isso, muito bom mesmo. E só para finalizar, uma coisa que me chamou a atenção. Como eu disse, foi meio que um achado essa notícia do Aouar. Porém, alguns nomes, eu não sei, eu falei do Dzeko, né? O Dzeko é uma possibilidade real,
mas esse silêncio da diretoria da Juventus, o Paratici está rodando a Inglaterra para cima e para baixo, talvez o Douglas Costa saia, atenção, mas esse silêncio da Juventus, sem fazer burburinho, sem falar muito de mercado, isso me agrada demais, demais. Isso me lembra os tempos em que a Juventus não falava e agia. Tempos de Luciano Modi, tempos de Giraldo, enfim, e de Bétega. Isso me agrada demais, ver a Juventus nessa pegada aí, boca fechada e trabalhando nos bastidores, como é o estilo do próprio Pirlo, né? Fala menos e trabalha mais. Alla prossima ragazzi, ci vediamo. Tem mais vídeos essa semana. Como eu disse, o mercado está agitado, porém, nomes, atenção. É difícil nesse momento, não acreditem em nenhuma mídia, porque ninguém tem nome de nada. O Aouar é um nome que a gente conseguiu, vazou, não gosto de usar esse termo, com essas 4 pessoas que conversam comigo, que são de lá. Uma delas participa, inclusive, de conferências Tampa. Então, o Aouar é um nome que a gente conseguiu, até porque deve estar bem adiantado mesmo a negociação. Então, porém, o nome do Locatelli e o nome do Depou é uma suposição dessas pessoas que conversam comigo, né? Pela característica que o Pirlo já teria ali nos corredores elogiado muito o Locatelli, elogiado muito. Então, deduz-se que pode ser um jogador que pinte na Juventus através disso. Mas nomes mesmo, só posso falar do Aouar por enquanto, que é um jogador que está aí numa negociação bem avançada com a Juventus e pode dar negócio sim. O resto, antes do dia 2 de setembro, nada. A partir do dia 2, talvez teremos aí os primeiros nomes possíveis para Terzino, que eu não tenho ideia de quem possa ser, né? É isso, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Inscrevam-se no Finestra, acompanhem no Instagram o Juventus Fan Clube Oficial do Brasil, muitas vantagens para você que mora em São Paulo principalmente, com descontos em restaurantes. Associe-se, venha fazer parte do Fã Clube Oficial da Juventus no Brasil, venha torcer conosco. Quem sabe a gente tome um vinho ali no Circo Italiano junto com o Andrea Pirlo no próximo ano. Ci vediamo ragazzi, alla prossima, fino alla fine, forza Juve. Está muito frio em São Paulo, mas em Turim está cada vez mais quente com notícias de bastidores. Benvenuto, mestre Andrea Pirlo.